TV Com Pelotas, canal 14 da NET e para nossas plataformas. Vamos conversar com o vereador César Brizolara, presidente da Câmara há um ano atrás, 2023, e hoje presidente de uma comissão muito importante, que é a comissão a CCJ, né? Vereador. Uma satisfação aqui estar conversando com vocês, conversando com os diversos, né, telespectadores de vocês aqui e estar presente, se comunicando, e fico sempre à disposição. Então, um ano, não sei se turbulento, mas muito quente, com muito debate, e a CCJ, que é essa Comissão de Constituição e Justiça, ela é fundamental. Por aqui passam projetos, passa por tudo, ou não. Como é que está essa relação? É uma relação, a CCJ sempre é onde se tem as discussões mais fortes, né? Os grandes debates acontecem ali, porque mesmo ela votando só a condicionalidade, mas não tem como os vereadores não deixar de fugir do mérito, né? Sempre digo que dos parlamentos, né, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, o parlamento municipal está muito perto da comunidade, né? O vereador se planeja a semana para debater certos temas e chega aqui na Casa Legislativa, daqui a pouco mais tem munícipes no seu gabinete que tem um tema de urgência, de uma questão de uma localidade, de um movimento social, e aí já muda, né, a pauta, já muda a prioridade. Então está muito suscetível a debater, e aí o vereador utiliza todos os espaços que pode, a CCJ assim o faz, de debater esses temas ali. Um dos principais projetos que a CCJ aprovou esse ano. Hoje nós aprovamos a reforma administrativa. Eu acho que esse é um dos projetos importantíssimos para o governo, porque o governo que é eleito nas urnas em 2024, ele precisa ter governabilidade. E há de se entender que a Câmara de Vereadores, ela, mesmo com as manifestações mais contrárias possíveis ao Executivo, mas são manifestações de contribuição. Todos nós estamos aqui, os 21 vereadores, mais a prefeita e a vice, mesmo sendo poderes independentes mais harmônicos, nós estamos todos imbuídos em algo que é o bem comum da sociedade. É por isso que as pessoas votaram tanto no prefeito, na vice, nesses vereadores. E os vereadores estão aqui para contribuir com a cidade. Óbvio que na visão, no espectro político, em algum momento pode entender que os vereadores não estão contribuindo, ou estão fazendo só um debate ideológico, mas isso é do jogo político, né? A polarização, ela influencia na Câmara de Vereadores, essa polarização que é uma questão nacional. Mas quando chega na Câmara de Vereadores, como é que o senhor está percebendo isso? Sem dúvida, essa é uma legislatura com... As pessoas sempre me perguntam, diz, qual é a diferença da outra legislatura para essa legislatura? A polarização chegou aqui, chegou de uma forma bem acirrada, né? E aí os debates muitas vezes nessa polarização, elas perdem a razão, elas perdem a obviedade. Às vezes nós ficamos discutindo temas aqui, já ficamos discutindo temas aqui que eram temas que a gente não conseguia influenciar, a gente não decidia e a gente não era afetado. Óbvio que alguns podem dizer, mas nós éramos interessados. Óbvio, isso é avaliação de cada vereador, mas nós não éramos afetados diretamente. E o parlamento, a sociedade quer que o parlamento consiga, né, debater naquilo que ela pode influenciar, aquilo que ela pode decidir e aquilo que nós somos afetados. E muitas vezes a gente vê projetos aqui que nós não somos nenhuma desses critérios, né, não se preenche esses pré-requisitos. E a gente estamos, eu acho que os mais de 5 mil municípios no Brasil todos estão, né, à mercê da polarização. E a polarização, um certo ponto, eu não vejo que quando usa a expressão polarização, ela é de todo mal. Mas o limite que ela está hoje, o acirramento que ela está principalmente nessa casa aqui, realmente ela faz um mal. E aí o presidente da comissão, nesses debates, acaba ficando no centro. Acaba ficando no centro. Para alguns dizem que o presidente é o isentão, que eles chamam, né, Em outro momento, se o presidente que tem um mandato também legítimo toma alguma posição, eles acabam dizendo que o presidente está tomando posição de A ou B. A condição enquanto presidente, óbvio que isso daí não me distancia das minhas convicções, dos meus princípios aqui nessa Casa Legislativa e dos meus posicionamentos, que são muito cristalinos aqui, tenho muita nitidez. Mas quando estou presidindo a CCJ, eu tento o máximo possível ser o juiz
do jogo ali. Óbvio que muitas vezes, né, quando se tem um grupo que é derrotado ou outro aqui e acolá que perde uma votação, diz que o presidente favoreceu um lado, né, favoreceu o outro. Mas isso, né, é o ônus de tu presidir uma comissão tão importante nessa casa. O presidente tem voto de Minerva? Tem um voto de Minerva. Até hoje o presidente votou uma única vez, mas muitos dos projetos da CCJ para fora, aí, né, porque aí é narrativa política, né, cada um faz a sua, mas que bom que eu já estou um pouco talhado nessa casa aqui, dizem, se o projeto não andou com a celeridade que um grupo acha, o presidente está segurando. Se o projeto andou com a celeridade, que é o trâmite natural, diz o presidente acelerou. Então é o ônus de tu presidir uma comissão que é a mais importante daqui. O grande debate acontece na CCJ. Então, eu sempre digo que tem duas presidências na casa. O presidente, que foi eleito para administrar a Câmara de Vereadores, para ser o representante dos 21 vereadores, externamente e internamente, é o presidente que define a pauta do dia, é o presidente que administrativamente cuida de todos os atos da casa, mas tem a presidência do grande debate. E a presidência dos grandes debates é a CCJ. E isso é o tamanho da responsabilidade que tem que se ter. Dentro do seu mandato, falando de tudo isso, a vida lá fora corre. E então, quais são as suas... O que o senhor tem agora aqui para falar para nós em relação à questão social da cidade? Habitação, moradia. A gente acompanha o seu trabalho, a TV Conta acompanha. Tem questão de habitação nos bairros Farroupilha. Como é que está isso? Com essa sensação aí de conseguir levar à população esse trabalho? Os serviços públicos, no geral, está muito aquém aquilo que o cidadão paga. Por isso esse sentimento da sociedade que a política não consegue chegar onde ela está, que a política não consegue dar o retorno de quanto ele paga. E quando a sociedade tem essa percepção, ela está corretamente, porque os serviços públicos eles não estão atendendo a população. A gente vê, tem a questão da habitação, que nós temos um déficit habitacional imenso nessa cidade aqui, e eu não vejo, sinceramente, ainda nesse momento, um planejamento para a gente conseguir combater isso. A gente fica sempre muito à mercê do governo federal, nós ficamos muito à mercê do Minha Casa Minha Vida. Há de se dizer que isso teve uma redução drasticamente, mas também tem outras situações que elas estão muito mais latentes na sociedade, uma ferida aberta, que é a questão da saúde, a questão da educação, a segurança. Até relativamente nós estamos numa cidade segura, né? Os últimos indicativos de segurança, óbvio que nós temos perturbação de sossego, tipo na Bento Gonçalves, Duque de Caxias, mas aquela questão que é a iminência de perder a vida, né, do cidadão, que aquilo que aflora os grandes centros, que é o celular, que é a bicicleta, que é aquilo do trabalhador, essas questões nós estamos um pouco distante. Mas agora os outros serviços a nível de município nós estamos muito longe do aceitável, não é nem do ideal. Melhorar. Com certeza, pode melhorar e muito. Estamos entrevistando o vereador César Brizolara, presidente da CCJ, é uma comissão importantíssima, que por aqui passa tudo, ou não, porque depende do projeto. Vereador, eu vou deixar mais uns momentos para o senhor falar um pouco do que tem por perspectivas e projetos que estão chegando aí nessa pauta. Nós temos nesse momento na casa, me perguntaram isso também há uns dias atrás, e eu respondi que a principal lei que é a Constituição do município, que é a lei orgânica, está aberta aqui para a contribuição da sociedade, dos seus parlamentares. Cada parlamentar, né, não na sua totalidade, mas na sua maioria, está cuidando de um eixo, né, e eu acho que é importante isso, porque só para a gente ver o tamanho da responsabilidade. A última vez que foi mexido, que foi construído, isso foi em 1990. Então, acho que é muito importante essa contribuição. E óbvio que para a situação diária, a situação de rotina, nós temos esse ano, né, para os movimentos sociais, para os coletivos, associações de bairro, nós temos agora chegando nessa casa, nós estamos com a LDO. Tivemos o PPA, Programa Plurianual, e estamos indo para a LOA agora. E a LOA vai ser onde que os vereadores podem fazer as indicações das emendas. E é um valor robusto, né? Cada vereador aqui tem no mínimo 2 milhões
para fazer essas indicações. Então, que tu pode indicar. Há de se dizer também uma coisa muito importante, as pessoas dizem, o vereador tem dinheiro. Não, o vereador não tem dinheiro. O dinheiro continua na fazenda, continua dentro do caixa do executivo. O que o vereador tem é o poder de fazer a indicação e o governo municipal tem a obrigação de fazer a execução. É isso que se tem. Então, quer dizer, nesse momento é muito importante, porque é nesse momento que as pessoas vêm a essa Casa Legislativa, os movimentos sociais vêm aqui bater na porta dos vereadores, sensibilizar os vereadores para poder que o dinheiro seja, né, enviado a essas instituições. E também dizer que 50% desses valores dos vereadores já são destinados à saúde. Então, eu acho que nesse momento são as duas leis, uma lei que ela vem que é para entrar para a história dessa cidade, e a outra lei que é a principal lei de quando os movimentos sociais, associações, o CIP, as OSCs, vêm para essa cidade aqui. Pedir, né? Pedir não, solicitar os vereadores. Uma pergunta que é uma pauta constante na TV Com Pelotas, e lhe pergunto sua opinião, transporte coletivo. Transporte coletivo, nós tivemos agora, né, uma boa notícia, o governo foi contemplado com 57 milhões, né, para fazer aquisições de alguns ônibus elétricos. Óbvio que isso a gente não pode enganar a população, isso não resolve. Isso não resolve a questão dos ônibus elétricos. A gente que estuda um pouco o Brasil afora sabe que tem inúmeras situações. Eu acho que isso é um avanço significativo, mas o transporte público, né, ele é o calcanhar de Aquiles de quase todos os governos. Por quê? Os trabalhadores não recebem adequadamente, os trabalhadores não são remunerados adequadamente, e também os ônibus, né, há de se dizer que os outros governos deixaram para esse governo, os ônibus, né, não é uma expressão que eu costumo utilizar no meu linguajar, mas é uma expressão que uso praticamente quase umas carroças, né? Então, e as pessoas sofrem muito. Nós temos aqui, eu não sei com exatidão, tem um vereador aqui que domina essa pauta, o vereador Éder Blanc, mas nós devemos ter o que 50, 60 mil pessoas que usam o coletivo diário. 60 mil pessoas, obrigado, vereador Éder Blanc, que contribuiu aqui. 60 mil pessoas utilizam o transporte público. Então, óbvio que isso é muito importante na visão das pessoas, mas está muito aquém do que deveria se ter, né, uma cidade como Pelotas. A população ela reclama muito de horários, e a pandemia, se me permitem, ela acabou ocasionando quase que um apartheid. Os ônibus, durante o período da pandemia, sumiram, as pessoas pararam de vir ao centro, ficaram apartheidadas dentro do seu bairro. Acabou, mas os horários não voltaram ao normal, com muita dificuldade. Muitos estudantes, muitas pessoas perderam emprego, garçons, porque a noite também gera muito emprego. E isso foi muito afetado, a gente percebeu. Mas se tem perspectivas, né? Eu acho que são perspectivas que fazem uma melhora, mas não resolve. Está muito longe. Eu acho que essa questão, principalmente do governo, e principalmente da gente ter meios que a gente ficar somente dependente do governo federal para buscar recursos, esperando o recurso, a gente sabe que boa parte vai a Brasília, que é, né, aquela velha frase, chavão que está dentro da política, de Tuí de Pires, né, a Brasília. Mas eu acho que tem que criar outros meios, eu acho que tem que ter uma criatividade no sentido de nós fazer um debate muito sério, e essa casa aqui podia ser proponente, de ver qual o transporte público, qual é. Porque nós temos uma correlação aqui dos Ubers, a sociedade que é os Ubers. Temos uma correlação que os ônibus já não conseguem mais atingir aquela lotação, né? Eu digo uma lotação dentro do adequado do que se fazia antes. E aí tem uma correlação de ter um custo muito alto, os ônibus, né? Toda a frota e o transporte coletivo, e a sociedade querer o individual, querer o Uber. A sociedade quer algo, né? Mas só que o poder público não consegue atingir. Qual vai ser o caminho? Brasil afora nós temos Curitiba de ônibus menores, nós temos transportes, né? Nós temos adventos um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente tem que equalizar. A sociedade quer algo, nós pagamos o transporte público, há de se dizer, ele é muito caro mesmo, ele é muito caro. Tipo, um transporte público que custa mais de R$6, ele é caro para o cidadão que tem diariamente, ele é caro para o empregador que também tem que pagar, tem que custear isso daí, e é um transporte que ele não agrada. Então, peraí, se eu pago algo que é muito caro, se eu utilizo isso e ele não me agrada, nem eu pagando caro,
algo tem de errado nisso daí. Agora, quais são os meios? Isso a gente tem que ver quais são, né, as boas iniciativas, Brasil afora, mundo afora, para a gente poder, né, colocar. O mundo já está globalizado e a cidade de Pelotas, os gestores têm que entender isso. Não é uma ilha, né? Pelotas não é uma ilha. Nós vamos encerrando, mas antes disso também quero chamar a atenção que o vereador está nas redes sociais promovendo um mês muito importante, que é o mês da consciência negra, semana de 20 de novembro, enfim. E a palavra é sua aí, para o senhor divulgar. Muito importante, Flávio. Eu quero fazer um registro aqui que toda essa... Eu sempre digo que não foi o movimento negro, não foi a política, né? Os meus livros de história foi o movimento hip-hop, foi as letras de rap. Eu sempre deixo isso muito claro, que da onde eu vim, o que me salvou, o que me tirou a margem, foi, na verdade, o rap. Isso foi. Ponto. Mas agora... eu cresci no bairro Guabiroba, que é um bairro, né, como o bairro Navegantes, é um bairro, na sua maioria, de pessoas negras, e tu sempre fosse uma referência lá, né? Tu, Jordão, tantos outros, né? Entendesse? E isso mesmo, morasse... Fomos vizinhos. Fomos vizinhos. Então, quer dizer, tu fosse uma referência ali. E aí, com o tempo, a gente consegue, né, dentro, pegando referências e vendo aonde a gente está dentro do mundo, né, dentro do Brasil, dentro de Pelotas, dentro do Rio Grande do Sul, sabendo, conhecendo a história e esse papel que tu cumpriu lá atrás, a gente chega, né, com esse papel de responsabilidade, né, de tentar fazer 10, 20, 30%, né, o que tu fazia e o que tu faz, né, enquanto militante do movimento negro, que muitas vezes, há de se dizer aqui, muitas vezes eu vejo um desconhecimento, muitas vezes, sobre a tua história. É bom registrar isso daí, que quando muitos ainda, né, estavam, como eu brinco, embaixo da cama, tu já estava lutando há muito tempo aqui nessa cidade, há muito tempo estava. Se hoje é difícil lutar contra, nós tendo alguns meios melhores, imagina tu lutar nos anos 90, nos anos 80, quando nós estávamos ali na porta da ditadura, quando nós estávamos ali, diversos órgãos de repressão. Então, dito isso, o Congresso Presença Negra, né, Legado e Futuro, ele vem, né, para isso. Nós estamos no 3º ano, o primeiro ano foi quando eu fui presidente dessa casa, depois do ano de 2024, e esse ano ele é 4 vezes maior, tanto de recursos, tanto de apresentações, tanto de pessoas que vão estar. E eu queria deixar aqui um convite. No dia 19, nós temos uma lei nessa casa aqui que a gente cumpre um ato solene, que é a medalha Mestre Batista, que muito tu conhece, o Mestre Batista, né? Tu conheceu ele? Foi nosso conselheiro do Movimento Negro quando nós fundamos o conselho. Foi teu contemporâneo, então. E depois nós temos no dia 20 e no dia 21. Toda essa programação, que são programações que nós temos atrações nacionais, estaduais, municipais, regionais, toda é gratuitamente, né, constituída aqui por emendas impositivas, também pela mesa diretora dessa casa aqui, e uma contribuição do Executivo. Então, nós queremos deixar esse convite a todo mundo da região, do estado. Nós já temos 6 cidades aqui da região, nós temos 2 estados que as pessoas vão vir, e mais as atrações nacionais, e eu espero que tu esteja lá, fazendo a cobertura também, dialogando com nós, debatendo, contribuindo. Bem. E olha, só para concluir, olha o quanto influencia, não só na cultura, no social, mas na economia também. Vereador, obrigado pela entrevista. TV com Pelotas, Canal 14. Obrigado. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Até a próxima.